Ei, você aí, você mesmo, você que tem tumor de hipófise e está querendo saber qual é a resposta de uma das principais dúvidas que os pacientes me perguntam lá no consultório e também nas nossas redes sociais, que é: Doutor Ulisses, como é feito o acompanhamento dos pacientes que têm tumor na hipófise? Quer saber quais são os exames que a gente precisa pedir? Quais são os profissionais que precisam te seguir? E também, qual é a periodicidade dos exames que você tem que realizar? Fica nesse vídeo até o final. Sejam bem-vindos a mais um Doutor Ulisses Responde, o local onde nós selecionamos as melhores perguntas que vocês nos enviam, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, e nós fazemos um vídeo mais longo para poder trazer todas as informações que vocês precisam e esclarecer de uma vez todas as dúvidas. Mas se mesmo assim, depois de você ver aqui o nosso vídeo, ainda ficar com alguma dúvida, ficar com alguma pulga atrás da orelha, não deixa de mandar aqui nos nossos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder você e talvez até criar um vídeo aqui no nosso canal. Então no vídeo de hoje, nós vamos responder uma das principais dúvidas que os pacientes me fazem no consultório e também nas nossas redes sociais, tá bom? Que é: Dr. Ulisses, como é que é feito o acompanhamento dos pacientes que tenham tumores na hipófise? E essa pergunta é muito importante, por quê? Porque uma vez que você descobre que você tem uma alteração na hipófise, que você tem um tumor, tem um cisto, qualquer coisa que seja necessário fazer o acompanhamento, você não pode simplesmente abandonar, fingir que não existe, largar a mão, deixar para depois. Não. Você, uma vez que descobre alguma lesão nessa região, você vai precisar fazer o segmento recorrentemente. Ou seja, você não vai poder simplesmente olhar para o seu cirurgião, para o seu endocrinologista e falar assim: putz, ó, valeu aí, obrigado, mas fui. Não, você vai precisar de tempos em tempos realizar alguns exames, passar em consulta médica, justamente para que nós possamos avaliar essas lesões e ter certeza que elas não causarão problemas para você. Então, basicamente, as 3 perguntas que eu quero responder aqui para vocês, relacionados ao vídeo, é: quais são os exames que nós precisamos fazer, quais são os profissionais que precisam te seguir e também de quanto em quanto tempo você precisa fazer esse acompanhamento. Vamos começar então da mais fácil para a mais trabalhosa das respostas, ok? Então a primeira pergunta que a gente vai responder é: quais são os profissionais que precisam fazer o segmento do seu tumor de hipófise? O primeiro deles e indispensável é o neurocirurgião? Não! É o endocrinologista. Exatamente, gente. Basicamente, o endocrinologista vai ser o seu melhor amigo, ele vai ser o seu confidente, ele vai ser o seu porto seguro em relação à sua lesão na hipófise. Tendo em vista que a grande maioria dos pacientes descobrem que tem um tumor justamente por alterações endocrinológicas ou outros sintomas relacionados à parte endócrina. Portanto, um dos principais profissionais que você vai precisar manter o acompanhamento próximo é com o seu endocrinologista. E em segundo plano, e não menos importante, claro que não, o neurocirurgião. Exato, gente. O neurocirurgião também faz parte do seu acompanhamento, uma vez que o endocrinologista, a função dele é olhar os hormônios, tá bom? Enquanto o neurocirurgião vai ser o responsável por olhar a anatomia do tumor. Basicamente, se a gente for trocar em miúdos para ficar mais simples, o endocrinologista vai olhar o software e o neurocirurgião vai observar o hardware. E os dois em conjunto vão cuidar desta linda máquina que é a sua hipófise. Pode surgir a seguinte pergunta: Dr. Ulisses, eu tenho tumor na hipófise e o meu endocrinologista não me enviou ainda para o neurocirurgião. É mandatório ele me mandar? E a resposta é que não é mandatório você passar com o neurocirurgião, ok, gente? Alguns pacientes podem ter tumores não funcionantes, muito pequeninos, que o endocrinologista ele consegue fazer um bom segmento e enviar para o neurocirurgião apenas se ele julgar que o tumor está crescendo
ou que está alterando a parte endocrinológica e ele não está conseguindo solucionar. Então, por isso que eu coloquei o endocrinologista na frente do neurocirurgião, tá bom? Mas, se você quiser também seguir com o neurocirurgião, mesmo que o endócrino não tenha pedido, acho super válido também. Afinal de contas, é a sua saúde que está em jogo. E agora nós vamos responder a primeira pergunta, que aqui agora é a segunda resposta da primeira pergunta. Bom, vocês entenderam, né, gente? A pergunta que a gente vai responder agora é justamente sobre quais são os exames que nós precisamos solicitar para fazermos o segmento da sua lesão. Bom, como eu falei para vocês, que o acompanhamento vai ser tanto do endócrino, olhando os hormônios, quanto do neurocirurgião, olhando o hardware, vocês já devem ter uma leve noção de que será necessário nós fazermos tanto exames hormonais de sangue, quanto exames de imagem da sua cabeça. Caraca, ficou meio estranho da sua cabeça, né? Mas você entendeu, né? Bom, gente, então basicamente o que nós precisamos fazer de acompanhamento são os exames de sangue que os pacientes habitualmente realizam para fazer a dosagem dos hormônios, para justamente observar se não está tendo produção de algum hormônio, se não está tendo a desregulação de algum deles, ou até mesmo se pode ser que algum hormônio esteja em baixa ou esteja muito alterado. Ou seja, é importantíssimo a realização de exames que possam analisar os níveis dos hormônios do nosso corpo. Já em relação aos exames da cabeça, o principal que nós pedimos é a ressonância de crânio, tá bom? Junto com a ressonância de hipófise. Doutor Liz, não seria necessário fazer só a ressonância da hipófise ao invés de fazer da de crânio? Ou será que você vê coisas diferentes? Gente, o principal é realizar um exame que nós possamos ver a hipófise, tá bom? A ressonância de crânio, ela consegue ver o cérebro como um todo e também a hipófise, não com tantos detalhes quando a gente pede um exame dirigido. Mas eu, particularmente, se possível, gosto de pedir os dois. Por quê? Porque nós podemos associar o que a gente está vendo junto com outras alterações que o paciente pode ter. Por exemplo, gente, só a ressonância de hipófise às vezes não consegue observar outras estruturas neurológicas que são extremamente importantes quando nós estamos avaliando o paciente e tentando entender se os sintomas que ele está apresentando são totalmente advindos da hipófise ou não, se pode ter alguma outra coisa que possa estar relacionada. Por exemplo, uma coisa muito interessante é que não é incomum, às vezes, o paciente chegar falando: doutor Ulisses, eu tô aqui morrendo de dor de cabeça. Aí você pede um exame da hipófise e você não consegue ver, por exemplo, os seios paranasais, que é justamente onde nós temos a sinusite. E aí a gente acha que é o tumor e, na verdade, pode ser outra doença. Então, eu gosto de pedir a ressonância de crânio junto com a de hipófise, porque ajuda a gente a poder determinar o que pode estar acontecendo com o paciente. E dessa forma, fazer com que nós possamos ter maior certeza de quais serão as condutas necessárias para que o paciente melhore do que quer que ele esteja apresentando. E agora nós vamos responder a terceira questão, que é: qual é a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo eu preciso realizar os exames para saber se está tudo bem. Afinal de contas, gente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem alguns pacientes que, quando descobrem um tumor na hipófise, querem fazer exame praticamente toda semana para saber: doutor Ulisses, e se esse tumor crescer? E se ele se descontrolar? E se acontecer alguma coisa de ruim nele? Será que não é melhor fazer um exame toda semana? Todo mês? Todo dia? E a resposta é que não, tá bom, gente? Não é necessário nós fazermos com uma periodicidade tão curta, ok? A frequência com que nós vamos realizar os exames vai depender muito de caso para caso, tá bom? Principalmente dependendo do tamanho da lesão, se ele está causando ou não alguma alteração endocrinológica, se ele tem ou não alguma característica que possa nos aferir, que possa ser um tumor talvez maligno, e também dependendo dos sintomas que o paciente está apresentando. Basicamente, gente, nós solicitamos um exame de acompanhamento pelo menos a cada 6 meses. Esta é a nossa base, tá bom? Por pelo menos 2, 3 anos. Se o tumor se mantiver estável, aí nós podemos começar a espaçar depois desses 2, 3 anos para um exame por ano,
ou quem sabe até um pouco mais. Agora, se por exemplo, se nós fizemos um exame de controle e observamos que teve um pequeno crescimento dessa lesão, ou seja, ele cresceu, mas não é um crescimento que a gente ainda vai precisar operar, por exemplo, a gente pode talvez diminuir de 6 meses para talvez 3 meses, 2 meses, depois do exame que você realizou. E é lógico que nós também podemos realizar novos exames sempre que o paciente sentir algum sintoma diferente do que ele vinha sentindo. Por exemplo, alguns pacientes sentem dor de cabeça quando a gente faz o diagnóstico e por vezes eles podem me ligar e falar: Dr. Ulisses, olha, aquela dor de cabeça que eu sentia, ela piorou. O que eu faço? Bom, a gente medica e pede um novo exame para ter certeza absoluta de que o tumor não se descontrolou, não teve alguma alteração que a gente precise intervir. Ou por vezes, quando o paciente às vezes fala: Dr. Ulisses, olha, eu estava super controlado aqui dos meus hormônios e meus hormônios agora estão uma bagunça. Será que eu preciso repetir o meu exame de crânio antes do previsto? E sim, às vezes a gente precisa repetir antes do que a gente pensa. Portanto, gente, nós fazemos normalmente a cada 6 meses e nós podemos diminuir esse tempo dependendo se você teve crescimento da lesão recentemente ou se você teve alteração do seu quadro clínico, e nós podemos até mesmo espaçar mais de 6 meses se você tiver um tumor que acompanha há muito tempo e ele está estável, sem nenhuma alteração. Mas o mais importante é que o acompanhamento ele precisa ser individualizado. Só para a gente recapitular aqui tudo que a gente conversou e apresentou para vocês, primeiro de tudo, os profissionais que fazem o acompanhamento das lesões de hipófise são o endocrinologista e o neurocirurgião. Os exames que nós normalmente realizamos para fazer esse acompanhamento são os exames endocrinológicos, aqueles de sangue que a gente dosa todos os seus hormônios, e também os exames de imagem do crânio, com a ressonância de crânio e de hipófise. Mas pode ser só hipófise também. E de quanto em quanto tempo nós fazemos esse tipo de avaliação? Pelo menos a cada 6 meses, ok? Podendo ser encurtado caso você tenha alguma alteração da sua lesão nos últimos exames, ou se você tiver mudança do seu quadro clínico, e nós podemos também espaçar um pouco mais se você tiver uma lesão estável que já acompanha há muito tempo. Portanto, gente, o recado aqui é: descobriu, você tem um tumor na hipófise, você tem um cisto na hipófise, você tem qualquer lesão nessa região, o mais importante é não deixe de fazer o acompanhamento adequado, tá bom? Afinal de contas, a ideia de nós fazermos o acompanhamento é poder flagrarmos antes de que você possa ter algum tipo de problema nessa região, que a gente possa atuar de forma mais precoce e resolver o quanto antes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você achou que essa informação pode agregar outras pessoas também, pode tirar aí o peso do coração, tirar essa dúvida que outros pacientes, outras pessoas possam ter, não deixe de compartilhar esse vídeo, tá bom? Cuide bem do seu cérebro, da sua coluna, da sua hipófise e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!